Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Todo mundo está ouvindo? Todo mundo está ouvindo? O pessoal que está aí participando? Deixa eu verificar se está todo mundo vendo, se está tudo ok. Áudio ok, boa noite. Lelson Araújo, Ivonei Carlos da Silva, boa noite. Robson Azevedo, boa noite. Igor, boa noite, Igor, boa noite. Todos sejam bem-vindos à nossa live da segunda-feira. A gente fala sobre animais exóticos, oportunidades aqui no canal Criador Pro, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o mundo da criação de animais exóticos, né? A nossa live de hoje, na verdade, é para tirar dúvidas referente à criação de animais exóticos em cativeiro com cunho comercial, né? Então, basicamente, a gente vai estar tirando algumas dúvidas, né? Ronaldo Monteiro, boa noite, tudo ok? Então, o pessoal que está assistindo, né? A gente está vendo aqui. Tem um delayzinho, tá? Referente à transmissão ao vivo, né? Então, mas está tudo ok, pelo que o pessoal está falando, está tudo ok, está tudo tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida em algum lugar aqui, ver se está tudo ok. Eu acho que está tudo ok. Então, vamos começar a nossa live de hoje, né? Eu sempre gosto de começar certinho aqui às 8h30, né? Então, hoje são 8h34, horário de Brasília. Vamos anotando aí, Luiz Fernando, boa noite. Quem mais está presente hoje? Quem mais? Coloque aí seu nome, de onde vocês são, que tipo de animais vocês criam, quais são as espécies que vocês estão procurando saber informações, para a gente já ter uma ideia aqui do público que está assistindo a nossa live hoje, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a criação de aves exóticas, né? Ou de animais em si, né? Qualquer tipo de animal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém colocando alguma pergunta. Daniele, boa noite. Esperar o pessoal estar chegando, né? Recém começou a nossa live, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa criação. Então, o título da live aí é bem chamativo, né? Quais são as perguntas que você quer fazer, né? Que sempre você quis fazer e nunca ninguém conseguiu te responder, né? Se tiver dentro do meu conhecimento, se tiver dentro das minhas dos meus saberes aqui, eu vou tentar estar respondendo todo mundo, tirando o máximo de dúvidas referente à criação de aves exóticas. Nós já tivemos várias lives, né? O pessoal que quiser acompanhar, nós temos várias lives aí, tanto da segunda-feira quanto da quinta-feira, onde a gente fala sobre animais, né? Exóticos, ok? Eu vou estar comentando aqui um pouquinho sobre a criação, né? De aves exóticas e depois eu vou estar abrindo aí para perguntas. Vou estar abrindo aí para perguntas, ver quem vai estar participando, né? Igor Israel, de longe, hein? Márcio Alexandre Maica, boa noite. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tem um casal de ringneck. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Mário Negre, boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está chegando. O pessoal que está chegando aqui, coloca aí da onde você que tipo de animal você cria, para a gente ter uma ideia, né? Uma ideia bem tranquila aí para a gente poder estar falando sobre aves exóticas, ok? Esperar mais uns minutinhos. Robson Azevedo, não crio nenhuma, só vou criar quando poder montar um criatório legalizado por você. Olha, espero que consiga
atender às suas expectativas, Robson. Mas, assim, basta começar, tá, gente? Essa questão da criação de aves, né? Sou Atenágoras, seja bem-vindo. Bom, Robson Azevedo, projeto para março de 2022. Ronaldo Monteiro, tenho Rigneck, Mantena, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, então vamos começar. Já passaram 7 minutos do início. O pessoal que vai entrando vai colocando aí para a gente de onde você é, qual a cidade, qual o estado, quais são os animais que você cria, ou quais animais você gostaria de criar. Se você tem alguma dúvida sobre legalização, sobre criação em cativeiro, o que você quer saber, hoje é muito interessante vocês estarem colocando aí essas perguntas para a gente estar respondendo, tá bom? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre criação de aves exóticas, né? Bom, a criação de aves exóticas no Brasil, ela é regulamentada pelo IBAMA. Nós temos uma série de legislações, né, de ienes, que foram postadas nos últimos anos, referente à criação em cativeiro para cunho comercial, né? Então, a legislação que está valendo hoje é a IN de 2018, né, em que obriga a lista de animais exóticos a você passar a ser criador comercial com fins de criação e comercialização de animais em todo o território nacional. Lembrando, né, que a maioria dos projetos de legalização foram passados para os estados. Cada estado tem, por obrigação, receber os processos de legalização, analisá-los e dar encaminhamento aos processos de aprovação ou não desses criatórios. Alguns estados já publicaram as suas próprias instruções normativas, baseado nessa instrução normativa de 2018. Rio Grande do Sul já fez essa Minas Gerais, Mato Grosso, alguns estados, né, Goiás já publicou a sua IN. A maioria dos estados está publicando, né, as suas instruções normativas, regulamentando e facilitando o processo de legalização de criatórios comerciais. Alguns estados ainda não publicaram as suas INs, então eles seguem as INs federais, né? A IN que está publicada pelo IBAMA. Lembrando que, por lei, é obrigatório os estados aceitarem os processos de legalização de criatórios em todo o Brasil, tá? Um dos intuitos dessa mudança básica é de forçar todo criador, principalmente de psitacídeos, passeriniformes, qualquer tipo de animal exótico, doméstico ou silvestre, a fazer o processo de legalização dos seus criatórios, gera simples devido a você ter um comércio muito grande constatado pelo órgão ambiental. Existe uma criação muito grande no Brasil desses animais de forma irregular. Não temos o controle total de quantos animais exóticos realmente existem no Brasil que sendo criados e não tem uma fiscalização correta desses criatórios. Além disso, gera uma quantidade imensa de dinheiro a comercialização desses animais todos os anos. Quem cria e quem está buscando informações, né, sobre a criação de aves exóticas sabe que é um mercado fantástico referente à procura por esses animais com alto valor agregado. Só que o governo se viu numa saia justa devido a você ter uma grande comercialização e o governo não está arrecadando nada com essa comercialização e, além disso, você tem um monte de criatórios ilegais. Então, a partir de estudos preliminares, o governo baixou essas INs, obrigando todos os criatórios do Brasil a se legalizarem. Tanto que ele deu prazo, né? Alguns prazos para você poder entrar com o processo de legalização e fazer a sua regulamentação junto aos órgãos ambientais. Por quê? Principalmente para ele ter um controle da quantidade de criatórios realmente que existem no Brasil, a quantidade de animais que estão sendo criados no Brasil, a quantidade de nascimentos e a quantidade de animais que estão circulando. E, basicamente, é para gerar imposto, né? Então, todo criatório comercial vai ter que pagar imposto,
vai ter, é uma empresa, né? Então a gente precisa estar fazendo a regularização referente a isso. Então, é muito importante que a gente entenda que a legalização ela é permitida, a criação de animais exóticos com cunho comercial é permitido desde que você faça a sua parte. Existe uma parte burocrática, mas essa parte burocrática é para abrir qualquer tipo de empresa. Algumas empresas e alguns ramos são mais complicados ainda do que a criação de animais exóticos. É óbvio que a criação de animais silvestres ela é um pouco mais complexa devido a você ter que seguir mais à risca a legislação em termos de recintos, em termos de instalações, mas também é possível. Essa semana teve vários criadores me perguntando se a criação de passarinhos, né, silvestres, está sendo autorizado a criação comercial. É óbvio que está sendo, você só precisa mudar de categoria. Quer dizer, você é um criador amador, você vai fazer a transferência para um criatório comercial. E a gente tem que aproveitar esse momento em que está sendo liberado, está sendo facilitado, alguns estados estão facilitando muito a questão da legalização, estão pedindo projetos bem simples, estão aprovando com uma certa velocidade essa transição, realmente para parar com essa questão burocrática de todo mundo ter que ser fiscalizado e todo mundo ter que entrar na justiça para poder conseguir criar animais exóticos da forma legal. Então, a criação de aves exóticas, ela tem esses parâmetros todos, é um negócio extremamente lucrativo para quem realmente quiser, só que precisa dessa orientação e precisa realmente saber que você vai precisar abrir uma empresa, você vai precisar ter um controle, você vai precisar entregar um monte de projetos, você vai ter que seguir o que a legislação fala para conseguir as suas licenças para a criação de animais exóticos, ok? Então, hoje nós temos alguns grupos de animais exóticos, falando basicamente da nossa live, né, que é falar sobre animais exóticos, que são os psitacídeos, principalmente a família dos psitacídeos de grande, médio e pequeno porte, que são criados em grande quantidade no Brasil. Então, nós temos um grupo gigantesco de criadores de animais no Brasil que precisam regulamentar-se junto aos órgãos ambientais. Se você é um criador que já tem as instalações, já tem a infraestrutura, que você já é um criador há algum tempo, é só você fazer a regularização do seu criatório. E aí essa regularização é um processo em que a gente faz toda uma análise do seu criatório, vê tudo o que precisa, junta toda a documentação, monta os projetos e solicita essa regularização. Então, o processo de quem já é criador, a regularização ela é mais tranquila, desde que apresente todos os projetos. Se você é um criador que está estudando a possibilidade, está vendo aí várias lives, vários cursos, muita gente falando sobre a criação de animais exóticos como uma oportunidade fantástica de renda, de aposentadoria, de você ter um local XYZ e você poder começar a criação, aí você tem que tomar muito cuidado, porque o criador novo ele tem que seguir rigorosamente o que a legislação pede. Você vai precisar fazer todos os projetos, comprar e adquirir todos os animais com nota fiscal, e aí você tem que prestar muita atenção nos pré-requisitos que a legislação pede em termos de abertura de empresa, de entrega de documentação, e assim você consegue também a sua legalização do seu criatório comercial. Então, nós temos dois tipos de situações. O cara que já é um criador, que ele vai ter que se regulamentar, que ele vai ter que se regularizar junto aos órgãos ambientais, e o cara que quer começar um criatório do zero, tá? Então, são duas situações. Respondendo a pergunta aqui do Nicolas Nisser, né? Quais são os projetos? Bom, os projetos são N projetos, tá? Você tem, no mínimo, para abertura de um criatório comercial, você vai ter projeto arquitetônico completo de todas as instalações, com todas as informações necessárias sobre o seu criatório, tanto do criatório que existe quanto do criatório que vai ser implementado. O projeto técnico, que é feito, elaborado por um biólogo, ou um zootecnista, ou um médico veterinário, que é o projeto técnico de cada animal que você pretende criar comercialmente. Você tem que ter um projeto higiênico-sanitário, que é referente à limpeza, higienização, a questão de zoonoses, né, que tem que ser entregada ao órgão ambiental e à vigilância sanitária. Você tem que ter um projeto de manejo
e um projeto reprodutivo. Você tem que ter um projeto financeiro completo e detalhado de quanto custa o seu criatório, quanto custa por mês e quanto vai gerar de lucro. Tá? Esse é um projeto que muita gente não leva em conta, mas tem que ser feito e tem que ser entregue ao órgão governamental. E nós temos N outros projetos secundários, como o projeto de esgoto, o projeto de biossegurança. Projeto de esgoto é onde os resíduos vão, né? Então, alguns criatórios vão ter que fazer caixas sépticas, fazer o tratamento antes de jogar isso no esgoto público, principalmente quem mora no interior, na zona rural. O projeto de biossegurança, que tem que ser entregue e aprovado, né, que é o projeto todo, o que você vai fazer em casos de doenças, em casos de acontecer algum tipo de zoonose, qual é o tipo de quarentena que você vai fazer, quais são os cuidados de quarentena. Ao todo, podem chegar até 8 projetos a serem entregues ao órgão governamental para fazer a aprovação do seu criatório comercial. Tá? Então, basicamente, é uma série de projetos, todos eles têm que ser assinados por responsáveis técnicos que atestem todos eles de forma que o seu criatório realmente tem um respaldo legal, e aí ele é aprovado pelo órgão, e aí você consegue fazer toda a parte de funcionamento do seu criatório. Lembrando, gente, que se você é um criador comercial, que você é um criador que já tem o criatório, você tem que fazer toda a adequação, caso exija essa adequação. Quem vai dizer se precisa ou não adequar é o responsável que está fazendo o seu projeto de legalização. Ele vai verificar, vai ver se está todas as instalações, se está tudo ok, e aí ele vai precisar fazer esses projetos de adequação. Se você é um criador novo, então o cara que vai elaborar já vai te dizer todas as dicas e tudo que você precisa para fazer a regulamentação, tá? Uma coisa que é muito importante, gente, isso eu falo em palestras, eu falo para todos os criadores, né? Você tem que se preocupar primeiro com as instalações, com a regulamentação da sua área física antes de partir para as matrizes. Por quê, gente? Matrizes são, por lei, oriundas de criatórios comerciais. Então, você precisa adquiri-las junto a um criatório legalizado que te entregue uma nota fiscal e um certificado de origem desse animal, que esse certificado de origem é só você pegar a nota fiscal, entrar no sistema do IBAMA e lá você emite o certificado de origem desse animal, certificando que aquele criatório realmente está legalizado. Você pode comprar matrizes também de lojas agropecuárias, que também têm que ser legalizadas para venda e comercialização desses animais. E você pode ainda, em alguns casos específicos, pegar os animais que você não tem nota fiscal, mas que você tem anel, montar um processo junto com o seu responsável, ele vai pegar e fazer o levantamento de todas as suas aves, de todos os seus anéis, vai montar um processo, vai montar um estudo e vai entregar isso ao órgão ambiental, solicitando que essas aves que não tenham nota fiscal façam parte do seu criatório. Lembrando que essas aves que não têm nota fiscal, você vai acabar ficando como fiel depositário delas, você não vai poder comercializar, você vai poder apenas comercializar os filhotes, e esses animais vão ficar com você até o resto da vida deles, né? Você não pode se desfazer desses animais. Então, quando você tem um criatório com muitas aves que não têm nota fiscal, com animais que não têm nota fiscal e não têm origem, você deve realmente fazer um estudo desses animais, você deve realmente tentar verificar quais valem a pena você fazer esse processo para virarem matrizes. Não vale a pena você colocar todos os animais que você tem como matrizes. Claro que se você quiser fazer isso, você pode tentar, lembrando que não é uma garantia que esses animais realmente vão virar matrizes. Hoje em dia, como o governo e como os órgãos governamentais estão querendo regularizar, eles estão facilitando até essa entrada de animais sem nota fiscal dentro do seu plantel, porque esses animais vão ficar lá, só vai poder ser vendidos os filhotes, você não vai poder comercializar as matrizes, somente os filhotes. Então, é muito importante que você se preocupe com as matrizes depois
do processo, tá? Por quê, gente? Ó, vamos esclarecer como é que ocorre todo o processo de legalização. Então, primeiro, você vai procurar um responsável que faça o processo de legalização. Ele vai te orientar quais são a documentação que você tem que procurar fazer, a abertura de empresa, canais corretos, e ele vai começar a orientar toda a infraestrutura, toda a instalação, toda a montagem, vai verificar se está tudo dentro dos padrões, vai te orientar a fazer as plantas, vai te orientar a fazer toda a parte arquitetônica daquele criatório, e aí ele vai solicitar, ele vai fazer o cadastro seu junto aos órgãos ambientais, estaduais, municipais e federais, e vai solicitar a primeira licença. Na primeira licença, você encaminha uma série de documentos pessoais, documento de endereço, documento da empresa e a lista de animais e espécies que você quer criar comercialmente. E aí essa lista vai ser aprovada junto com o local, junto com a documentação, ok? Uma vez aprovada essa lista, você tem a primeira licença. A primeira licença ela tem um prazo de duração entre 15 e 30 dias, ok? Aí você tem que dar entrada com a segunda licença, que é a licença de implementação, onde você vai encaminhar o projeto arquitetônico, todos os 8 projetos técnicos, projeto de manejo, reprodução, higiênico-sanitário, o projeto de esgoto, o projeto de biossegurança, o projeto financeiro, o projeto reprodutivo de alimentação. Você vai entregar isso, eles vão aprovar todos os seus projetos. Uma vez aprovado todos esses projetos, eles vão liberar a implementação do seu criatório. Se o seu criatório ainda não existe, eles vão liberar a construção do seu criatório exatamente igual estão nos projetos. Se você já tem o seu criatório, eles vão dar ok nessas instalações. E aí você vai marcar a vistoria. Uma vez marcada a vistoria, eles vão lá verificar as instalações, eles não vão verificar matrizes. Se tiver matrizes, você vai ter que apresentar as notas fiscais dessas matrizes durante o processo de fiscalização. Porque o correto é só apresentar as matrizes na última licença. Então, quando foi apresentado e aprovado a segunda licença, que é de implementação, ele está aprovando as instalações, e ele vai verificar as instalações se estão igualzinho aos projetos que você entregou. A última licença, que é a licença de operação, que é a licença 3, aí sim você vai encaminhar a lista de matrizes com as notas fiscais, certificados de origem, e eles vão dar o ok nessa documentação e vão liberar para você poder começar a reproduzir e funcionar o seu criatório. Então, se você é um criador que já tem animais, e se você estiver fazendo o processo de legalização e estiver reproduzindo qualquer animal dentro do seu criatório durante o processo de legalização e bater uma vistoria, uma fiscalização e verificar que você está reproduzindo esses animais, você está cometendo uma irregularidade, você vai ser multado e o seu processo vai ser indeferido e você nunca mais vai poder ser um criatório comercial. Então, quando vocês decidem montar um criatório comercial, vocês têm que colocar em mente que vocês têm que parar de reproduzir, têm que parar de tirar filhotes durante todo o processo de legalização. Tá? Não pode reproduzir. Por isso que a gente fala que é melhor você selecionar com calma, verificar, entender todo o processo antes de dar entrada nesse processo, porque pode acontecer de você se frustrar, porque muita gente dá entrada no processo e já quer reproduzir, e não pode reproduzir. Tá? Só vai poder reproduzir depois da última licença. Qual é o prazo total de legalização? Até 9 meses, tá? Porque são de 3 meses para cada licença. Como são 3 licenças, você tem até 9 meses para regularizar. Pode acontecer de ser mais rápido? Pode. Tá? Se o seu criatório está pronto, está tudo ok, você pode solicitar as 3 licenças ao mesmo tempo. Mas isso se o seu criatório estiver totalmente pronto. Se não estiver totalmente pronto, não recomendo solicitar as três licenças, tá bom? Então, é um resumo do que você precisa fazer para ter um criatório comercial de aves exóticas de qualquer ramo, de qualquer área, você precisa seguir esses padrões. Então, procurar um responsável é muito importante, que ele vai te orientar de cabo a rabo tudo que você precisa para regularizar seu criatório. Tá?
Não adianta você sair comprando matrizes, gaiola, colocando numa garagem, colocando não sei aonde, treinando reprodução, tirando fiotes, para você entender como é que é. Depois você vai pensar em montar um criatório. O que você vai fazer com esses filhotes se eles são ilegais? Você não pode regulamentar, eu vou colocar neofóbia. Já temos uma live sobre a neofóbia, que a gente já falou, que a neofóbia é só anel de marcação, não vale nada perante os órgãos governamentais. Então, tem que tomar muito cuidado referente a quando você decidir fazer seu processo de legalização. É fácil? É, desde que você encontre a pessoa certa que te oriente da forma correta para você não perder tempo, para que você não gaste dinheiro e para que você faça as coisas corretas. O processo de legalização ele só não vai para frente se o criador não seguir as orientações do responsável. Ele queira fazer do jeito que ele quer, achando que do jeito que ele cria vai dar certo, que as instalações que ele tem são suficientes, e aí o processo vai travar. Porque para cada pendência durante o processo que você encaminha, que for gerada, são mais 3 meses que eles te dão de prazo. São sempre 120 dias para você encaminhar. E geralmente eles demoram 120 dias para analisar essa pendência. E se você não encaminha, o seu processo caduca, tá? É uma série de processos, tá? Então, a gente está apenas comentando todo o trâmite que você precisa fazer. Vamos ver algumas perguntas aqui. Já respondi a pergunta do Nicolas. O Igor. E para eu entrar no Brasil com o meu papagaio do Congo, se você tiver a nota fiscal dele, Igor, se você tiver a documentação dele, você tem que apresentar ao órgão agropecuário nacional, a vigilância sanitária nacional, fazer a quarentena desse animal, e aí você vai poder ter esse animal sem problema aqui dentro do Brasil, tá? Tiago Bicalo, boa noite, moro em área urbana, crio no terraço aqui em casa, área de 7 metros quadrados. Consigo ser um criador comercial? Consegue, consegue. Depende das espécies, depende da quantidade de casais e depende das suas instalações. Isso quem vai dizer é o responsável que vai fazer esse levantamento para você e vai dizer se pode ou não. Lembrando que a área urbana, além dos projetos normais, tem alguns projetos e algumas verificações que tem que ser feitas junto ao município, tá bom? Mas pode sem problema nenhum. Hoje, eu já citei isso numa live anterior, mais de 80% de todos os criatórios que a gente está fazendo a legalização são em área urbana, tá bom? Robson Azevedo, qual a exigência para criar calopsita, já que são aves domésticas? A exigência é a mesma dos animais exóticos, tá? A única coisa é que você não precisa solicitar as licenças junto ao órgão ambiental. Você tem que solicitar as licenças ao órgão agropecuário do seu estado e à vigilância sanitária do seu estado, tá? Aí a legalização de animais domésticos não vai para o órgão governamental ambiental, não vai para órgão estadual e nem federal. Animal doméstico é prefeitura, Secretaria da Agricultura do seu município, órgão agropecuário do seu estado e vigilância sanitária. Esses são os aonde você vai ter que encaminhar os projetos para ser aprovado e conseguir as licenças para criar animais domésticos para você poder revender sem problema nenhum, tá? Claro que é muito mais tranquilo o processo de legalização de animais domésticos do que de animais exóticos e silvestres, porque a legislação para animais domésticos ela é mais branda em termos de instalações, de tamanho de recintos, tem uma série de facilidades, mas você precisa conseguir a licença da vigilância sanitária, que é o alvará de funcionamento, quando você vai apresentar os projetos higiênicos sanitários e de zootecnia. Você tem que apresentar e fazer o cadastro no órgão agropecuário do seu estado, que vai controlar a criação, o número de animais nascidos, o número de animais, e é ele que vai emitir as guias de transporte quando você comercializar e vender esses animais. E a prefeitura municipal, você precisa ter o CNPJ, você precisa conseguir as licenças junto à prefeitura. Algumas prefeituras estão cobrando que você encaminhe alguns projetos aos órgãos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para serem aprovados, já que são animais, né, e precisa de uma questão zootécnica ali para serem aprovados. Mas animais domésticos é muito tranquilo, é bem tranquilo. Gente, a criação de animais domésticos não precisa de nada. Precisa. Se você cria com intuito comercial, precisa dessa regulamentação mínima, tá bom? Tenar, doutor Paulo, acredito que todos os criadores de pombos exóticos não têm regularização e não têm nota fiscal. Como ficaria a regularização dessas aves? Aí é aquela história que você vai encaminhar
o seu responsável pelo criatório vai fazer um levantamento, vai fazer um laudo técnico, vai fazer o levantamento dessas aves e vai justificar que não existe criatórios no Brasil suficientes, e você vai solicitar ao órgão que essas aves que você já possui virem matrizes do seu criatório, tá? Então, aí tem que fazer todo um trabalho, tá, gente? O animal não tem anel, o animal não sei o quê, vai poder regulamentar? Dependendo, cara. Quem vai dizer isso é o responsável técnico que vai fazer o levantamento desse animal e vai ver se realmente tem condições de ele virar comercial ou não, se ele vai poder virar matriz ou não, tá? Mas tudo isso quem faz é o seu responsável técnico. Eu estou tendo alguns problemas com algumas prefeituras que não estão liberando a viabilidade, né, o uso e ocupação do solo. Na verdade, é porque elas não entendem como ocorre o processo de criação. Então, a gente tem que encaminhar alguns projetos para a prefeitura para elas liberarem esse uso e ocupação do solo, que é o projeto arquitetônico, que é o projeto higiênico-sanitário, você tem que encaminhar a vigilância sanitária, você tem que conseguir algumas licenças e encaminhar a sua prefeitura para elas liberarem isso naquela local. Elas só não liberam caso o plano diretor dela não permita a criação de animais em determinado local, tá? E aí você não tem o que fazer, e aí você fica barrado pela prefeitura. Aonde procurar esse responsável técnico em nossa cidade? Gente, tem que procurar médico veterinários ou tecnista, biólogo, e perguntar para eles se eles fazem. Né? A gente aqui, eu faço para todo o Brasil. Se você quiser uma orientação, quer que a gente faça o processo de legalização, eu estou à disposição. Tem um link, aí você clica aí na descrição, vem falar com a gente, com a nossa equipe, a gente faz esse processo em todo o Brasil, tá? Se você não achar nenhum responsável na sua cidade, nos procure que a gente vai fazer com o maior gosto esse processo de legalização para vocês, tá? Como saber se ele é sério? Ele tem que, se todo responsável técnico, se ele for formado, ele tiver certificado, ele se for capaz de fazer o processo de legalização, ele deve ser sério, né, gente? Isso você pode encontrar qualquer tipo de profissional em qualquer local. O Brasil existe pouquíssimos responsáveis técnicos reais que sabem sobre criação em cativeiro e sobre legalização. Tá? Então, não é fácil achar alguém que seja realmente saiba como é o processo, porque são anos que você tem que estar fazendo o processo para entender como é que ocorre. Tá? Então, se vocês quiserem, a gente faz o processo de legalização, a gente faz toda a parte de orientação, clica aí no link que a gente vai acabar passando aí para vocês, tá? A gente faz todo o processo sem problema nenhum. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguém querendo tirar mais alguma dúvida. Não é fácil achar um responsável. E quando você acha, o cara ainda cobra uma fortuna. Tá? Esse é o problema. O problema é que as pessoas, às vezes, não sabem fazer, acham que é muito difícil e cobram uma fortuna para fazer esse processo. E, na verdade, gente, se você colocar no papel o tanto de dor de cabeça que o cara que vai assinar essa documentação, que vai ser responsável técnico pela criação, ele vai passar, ele deveria cobrar muito, tá? Porque a gente acaba se incomodando porque os criadores, por mais que eles sejam assim, tenham toda a noção de criação, eles acabam cometendo algumas coisas erradas, e aí acaba sobrando para o responsável técnico. Então, qualquer problema que acontecer de irregularidades técnicas no seu criatório, que for comprovado que o responsável técnico não viu e deixou acontecer, ele é o responsável. Então, dependendo do local, o cara vai te cobrar muito caro, tá? Eu já tive problemas com criadores lá atrás, foi em 2002, 2007, 2008, em que eu estava fazendo os processos de legalização de criadores de passariniformes, e os criadores, a gente já estava conseguindo as licenças, já tinha um anel comercial, e o pessoal estava vendendo anel comercial para outros estados, estava anilhando os filhotes estava tirando filhotes sem ser autorizado. E aí a gente chegou no criatório, estava tudo ilegal, tinha anel que nem estava mais no criatório, já tinha sido vendido e mandado para outro estado. E aí, como é que você vai fazer com um cara desse que você não tem a licença ainda, você está conseguindo tudo por acaso e o cara faz essas coisas erradas?
Ou pior ainda, se o cara é um criador de animais silvestres, ele está virando um criador comercial, e aí o cara vai e me pega no mato, pega um animal silvestre e tenta anilhar ele, vai lá e pega um monte de filhote e tenta anilhar ele. Isso é uma irresponsabilidade. Então, a criação no Brasil, ela tem esse estigma do tráfico, da irregularidade, mas tem muito a ver porque alguns criadores cometem essas coisas, fazem coisas erradas, tá? Tentam comprar animais sabendo que não, você tem que ter um animal com anel, com nota fiscal, compra igual e quer criar e quer reproduzir sem sabendo que é ilegal, que não pode. Então, a primeira coisa é que quando eu comecei esse trabalho de divulgação aqui para poder fazer a legalização do máximo de criadores, facilitando, é para evitar esse tipo de problema. Quanto mais rápido e quanto mais criadores a gente tiver no Brasil legalizados, menos problema a gente vai ter e menos a gente vai ter essas desculpas e apreensões de criadores irregulares. E aí acaba manchando a quem é legal e quem está fazendo o processo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, dependendo do local, procurem realmente alguém que saiba fazer isso. É só você perguntar e ver o que ele está falando. Se ele não sabe nada, cai fora do cara. Tá? Se você quer um cara, não que eu seja, mas assim, devido ao meu know-how, a minha experiência de anos fazendo isso, eu tenho conhecimento suficiente para poder te orientar da forma correta, tá? Lelson Araújo, qual o clima ideal no Brasil para a reprodução? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Gente, assim, a criação de animais, ela tem uma arte, né? A gente fala que é uma arte. Você, como criador de animais exóticos, você tem que entender quais a origem do seu animal. O seu animal, se ele vem, por exemplo, a maioria dos psitacídeos hoje vem de 2 locais. A Austrália, vem da Índia e da África, são 3 locais, a maioria. E o clima dessas regiões é muito parecido com os climas mais quentes que a gente tem aqui no Brasil. Então, esses locais é que são os locais mais adequados para a reprodução de algumas espécies. Lembrando que você pode imitar o clima, você pode converter o seu criatório através de climatizadores, de uma série de situações e imitar o clima legal. Tá? É óbvio que regiões que não fazem frio, regiões que têm uma chuva certinho, um clima mais ameno, são regiões mais interessantes para a criação, tá? Tiago Bicalho, crio tarim, tenho anilhas 2020 e 2020. Conseguimos colocar como matriz, mas essas anilhas vêm da onde, Tiago? Responde aí para mim. É anilha de clube? É anilha de associação? Da onde é que veio? A anilha que você comprou, mandou fazer numa fábrica apenas para marcação? Que tipo de anel é? Tá? Marcos Vargas, posso reproduzir calopsita sem intuito de vender? Você quer dizer, você pode reproduzir. Qual é a finalidade da reprodução? Tá? Sem intuito de vender. Tá? Você quer reproduzir, tá? Mas qual a quantidade? Você quer tirar um ou outro filhote de vez em quando, para ser o cunho, para substituir, para você ter. Agora, se você vai ficar doando, se você vai ficar revendendo de vez em quando, eu aconselho que não fazer. Mas, assim, você pode ter quantos animais você quiser, tudo que você quiser, pode ter, e pode até tentar, se for doméstico, reproduzir para fins seus, domésticos, para você ter um filhote ou outro, para você entender o processo, sem vendê-los, tá? Mas lembre de anilhá-los, lembre de ter todo o processo certinho da documentação desse animal. Tiago Bicário, FOB, beleza, cara, dá para tentar sim. Eu tenho que fazer um levantamento. Daí, quando é anel FOB, você tem que fazer o levantamento do criador, você, no caso, né, se você for registrado à FOB, você vai pedir um documento à FOB, em que eles vão falar o seu registro, desde quando, quais foram os pedidos de anéis que você tirou, qual foi a quantidade. E a FOB vai mandar uma documentação e a gente vai pegar essa documentação e vai encaminhar ao órgão para conseguir fazer com que esses animais virem matrizes do seu plantel. Quando virar matriz, lembrar que esse animal que virar matriz não vai mais poder sair do seu plantel, tá? Ele vai ficar ali até a morte.
Tá? Pode, só que daí tem que fazer todo um trâmite, aí tem que caminhar uma documentação, pedir uma documentação à associação, à FOB, em que eles vão declarar que você é um criador amador, que você é associado ao clube tanto tempo, que você cria tal espécie, que emite esses anéis, e etc, etc, etc. E aí você está criando, tirando alguns filhotes, e você vai solicitar que eles virem matrizes no seu plantel ali, do seu criatório comercial, aí não tem problema, mas assim, tem que fazer todo esse trabalho. Lembrando que anéis de 2020, 2021 são um pouco mais difíceis de conseguir, mas não que não consiga, tá, gente? Porque, que nem eu falei lá no início, os órgãos estão facilitando muito. Então, se você conseguir encaminhar um documento de uma determinada origem e que o responsável assine isso, você consegue sim, sem problema nenhum, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos mais alguma pergunta? Mais alguém? Tirando alguma dúvida? Então, assim, a criação de aves exóticas, ela é muito legal, ela dá muito dinheiro, ela tem como fazer todo o processo de legalização. Só vocês procurarem, tirarem todas as suas dúvidas, né? Eu já tirei um monte de dúvida. Quem está nos acompanhando aqui já há mais de 2 meses, nós temos um monte de live onde eu explico infraestrutura, os projetos, a Neofob, eu explico quais são, o que você precisa ter, os gastos, os custos. Eu tenho toda essa parte que a gente está perguntando aqui, tem uma live só falando sobre isso, só vocês clicarem aí, verem as séries, né? Vocês vão tirar uma série de dúvidas. Se você ainda está com dúvida, é só você clicar aí no link que está aí na descrição, ou no link que está fixo aí, que você vai entrar em contato com a nossa equipe, vai marcar uma consulta, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai orientar você da forma correta, vai passar um orçamento. Para quem realmente quer virar um criador comercial, a gente vai passar o orçamento para você e você não vai se arrepender. A gente tem valores fantásticos, a gente faz esse processo no Brasil todo. A partir desse mês agora, né, vai entrar o nosso site novo no ar. E esse site novo vai trazer todos os criatórios que a gente está fazendo o processo de legalização nesses últimos 2 anos. E, assim, lembrando, gente, que todo criador, muita gente me pergunta, quais são os criatórios que você legalizou e etc, etc. Quando eu faço o processo de legalização de um criatório, eu assino um contrato com a pessoa e eu não fico espalhando o nome dela, dizendo se eu fiz ou não fiz, né? Somente as pessoas que realmente me autorizam. Então, nesse site vai estar apenas as pessoas que autorizaram realmente a divulgação dos dados do criatório dela, tá? Não vai estar todos os criadores, porque cada criador ele quer ou não quer divulgar se ele é criatório ou não. Lembrando que quanto mais criadores, maior é a competição, né? Então, muitos criadores não querem serem divulgados, né? Mas a gente vai tentar fazer o possível, vai entrar em contato com todos, né? Para a gente colocar todos nesse site. Ali no nosso site vai ter também o nosso criatório. Muita gente me pergunta, né? Meu criatório, meu site do criatório não está no ar, eu tirei do ar no último ano, devido à procura imensa, né? Quando eu comecei a fazer o processo de legalização, todo mundo quer comprar aves, legal. E aí eu não tenho mais aves disponíveis nos próximos 3 anos, né? A maioria, todas elas já estão reservadas. E aí eu tirei ele do ar, mas eu vou colocar ele de volta no ar, principalmente para mostrar os animais, a infraestrutura, porque o meu criatório, na verdade, é um centro também de recuperação de animais, é um centro de pesquisa. A gente está trabalhando agora com a parte de serpentes, né? A gente está caçando veneno, extração de veneno, e nós temos uma série de trabalhos bem legais aí, a gente vai estar colocando no ar no nosso site novo, né? Que é o criadorpro.com, né? Lembrando que a nossa empresa é a BioLive Company e o nosso trabalho é o Criador Pro, né? Criatório, todo o trabalho de legalização, tudo é baseado no Criador Pro. Se você tem o interesse, clica aí, vem fazer um orçamento com a gente, vem entender um pouco mais sobre legalização. É um processo muito tranquilo. É óbvio, gente, que vocês têm que entender que precisam seguir tudo que precisa realmente. Eu já tive problemas com alguns criadores, né? Que a gente fala algumas coisas, mas o fulano não tem, mas ele é legal? Não. Então, como é que você está se baseando, né? O criatório do fulano
é mais simples. Claro, ele legalizou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a legislação era diferente. Para cada nova IN, eles criam uma série de novas coisas e sempre vão acrescentando coisas para melhorar a criação, quer dizer, melhorar a qualidade de vida dos animais, tá? E assim, você consegue, tá? Desde criatórios bem simples, a gente já conseguiu legalizar criatórios bem simples, pequenos, bem feitos, bem organizados, e a gente criatórios gigantescos, né? Nós temos criatórios aí com mais de 600 casais em que a gente está fazendo o processo de legalização, tá? Leilson Araújo, o que eu devo observar na compra de um sítio para que, no momento da legalização, dê tudo certo? Digo em relação ao plano diretor, documentos, etc. Leilson, na verdade, sítio tem que ver se ele é área rural. Basicamente é isso. Se ele estiver localizado como área rural, não tem problema nenhum. Se ele for um sítio urbano, aí você tem que ver na prefeitura se nesse sítio você pode criar animais. Então, você tem que fazer uma verificação se esse sítio na área urbana, que hoje tem um monte, né, principalmente nas grandes cidades, sítios em áreas urbanas, né? Então, você tem que verificar se é permitido a criação de animais nesse sítio. Se é permitido, sem problema nenhum. A documentação é basicamente contrato de locação, compra e venda, arrendamento, contratos que provem que você tem posse ou que você é proprietário, você alugou, você está utilizando aquela área, que você pode utilizar aquela área para esses fins, tá? Marcos Vargas, não vejo a hora de conseguir dinheiro para montar o meu com o doutor. Gente, assim, ó, lembre, entre em contato com a gente passa um orçamento, o nosso valor não é muito caro, a gente parcela, tá, gente? Vocês podem se programar, vocês podem começar pagando. Eu tenho criadores aí que, eu vou começar só no ano que vem, fevereiro, março, abril, após o período de reprodução. Eu falo, tá, mas eu queria dar a entrada agora, eu queria já ir pagando 200, 300 por mês, 400 por mês, 500 por mês. Entre em contato com a gente que a gente faz um plano de pagamento, aí você vai pagando aos poucos e quando você vê já está tudo pago o processo de legalização. Lembrando que esse é um processo longo, tá, gente? Quanto mais cedo você der entrada, mais rápido esse processo vai ficar. Então, se você for, vamos pegar um exemplo, eu vou conseguir só montar meu criatório, ter dinheiro para comprar matriz, instalação lá em março, fevereiro, abril do ano que vem. Já dá entrada agora, parcela, a gente vai fazer o parcelamento agora, vai pagando, a gente já pega a primeira licença, já pega a segunda, aí quando você estiver lá em março, que tiver tudo pronto, seu criatório já está pago, já está legalizado, já está funcionando. Tá? Comigo não tem problema, a gente faz esse processo, faz esse pagamento parcelado, a gente tem várias formas de pagamento, entre em contato com a gente, eu garanto que vocês não vão se arrepender se vocês precisarem, a gente dá a maior força, né? A gente explica, a gente sabe as condições de cada um, eu sabe que tem muita gente que fez muitas despesas comprando animais, e tem que pagar, tem muita gente que vai precisar juntar dinheiro para fazer as instalações, então tudo isso a gente orienta, até a gente faz um plano financeiro, lembrando, gente, que existem projetos para arrecadar dinheiro, para você conseguir dinheiro para financiamento do seu criatório a longo prazo, junto a Banco Rural, a BNDES, a uma série de funções, a gente orienta tudo, a gente faz os projetos, se você quiser, para conseguir esses recursos e esses fundos aí também, tá bom? Bom, gente, essa live, basicamente, eu queria só dar uma geral, né, falar e tirar as dúvidas dos criadores, né? Por isso que a live fala as perguntas que você sempre quis fazer, então estou aberto às perguntas, perguntem, tirem todas as dúvidas, aproveitem a live aqui que a gente está ao vivo para tirar o máximo de dúvidas aí de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, deixa eu ver se tem mais alguém. Nós estamos aí com um público grande de reproduções, vamos ver se tem mais alguém aqui assistindo a nossa live. Se tem mais alguém fazendo alguma pergunta, se alguém mais quer fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui, tem um delay, nós já estamos a 49 minutos aqui com a nossa live. Vamos ver, vamos ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem um delayzinho aqui. Ver se tem mais alguma pergunta. Então, lembre, gente, não é difícil, é só você querer. Tá? Claro que encontrem a pessoa certa, tá, gente? E comprem animais com nota fiscal e certificado de origem.
uma coisa importante, alguém me perguntou essa semana, referente às calopsitas, né? As animais, aí, até a gente perguntou hoje sobre calopsita, se precisa comprar ela com nota fiscal, né? Se precisa comprar ela com nota fiscal. Assim, como é um animal doméstico, se você vai começar uma criação comercial e você vai ter que fazer um plantel, é importante você comprar, pelo menos, com a nota fiscal de um rural, de uma agropecuária. Se você não tem, não se precisa se preocupar, tá? Porque a calopsita é só a gente colocar um anel aberto, fazer toda uma regulamentação, encaminhar essa documentação para conseguir. É mais tranquilo, tá? Não há necessidade, assim, de ser todos os animais com nota fiscal, tá? Igor, terreno rural em Santa Catarina, eu já tenho. Só falta eu voltar para o Brasil. Assim que der tudo certo, entre em contato. Penso em levar um casal daqui, pois é mais barato. Sim, cara. Igor, você que está fora do Brasil, eu importo bastante animais. O preço lá fora é muito melhor do que o preço aqui. Só que tem esse trabalho todo, né? De passar, tem que ter a nota fiscal, tem que ter a quarentena, você tem que passar pela vigilância sanitária, você tem todo um trabalho para estar trazendo esses animais para dentro do Brasil, mas é possível sem problema nenhum, tá? Congo é um animal muito procurado hoje em dia, tá? Papagaios, né, em si, psitacídeos, porque assim, vamos falar de oportunidades, né? Os psitacídeos, hoje, nós temos duas linhas. Os psitacídeos como animal de companhia, como animal pet, que eles são adoráveis, né? Nós temos uma série de animais que são vendidos, que são procurados, né? Papagaio. Todo dia alguém me pergunta se eu tenho papagaio. Todo mundo quer comprar um papagaio, uma arara, um papagaio do Congo, uma lores, que são animais dóceis, né? Quer comprar animais que consigam, né? Interagir, cacatuas, porque vê na televisão os artistas, vê que os animais interagem, que são animais extremamente dóceis, as jandaias, então nem vou falar jandaia de cabeça amarela, jandaia de cabeça preta, as marianas, ararajuba, são animais fantásticos para serem criados como animal pet, e o mercado ele é uma procura insana, todo mundo quer ter. Claro que ainda os animais estão caros, porque existem poucos criatórios legalizados no Brasil, né? Então, quanto mais criatórios, mais a tendência é ter mais disponível esses animais. E os exóticos, nós temos também uma procura muito grande. Só que hoje nós temos, assim, nesses últimos 6 meses, na verdade, nesse último ano, teve uma procura muito gigantesca por ringneck. Eu acho que teve aí um pessoal aí, um criador aí que está divulgando, né, oportunidades de negócios, vendendo cursos, etc., tá? E aí a procura parece que explodiu, né? Porque muita gente está acreditando que ganha dinheiro, que vai ser fácil ganhar dinheiro com ringneck. Estão comprando animais caríssimos, matrizes com mutações, pensando em montar casais que vão dar N filhotes e vão dar N lucro, mas não está pensando no básico, que é a legalização, que você não vai criar, você não vai tirar filhote, você não vai vender se o seu criatório não for legalizado. Tá? Então, você até vai vender, se você quiser criar irregular e vender irregular, o problema é seu. Né? Daqui a pouco você não vai poder vender para mais ninguém, ninguém mais vai comprar esses animais, porque sabe que só pode comprar animais com nota fiscal e de criadores legalizados, porque a fiscalização está batendo doída. Um monte de gente assim, eles estão exigindo realmente, obrigando que você faça. Temos N casos de apreensão no Brasil. Toda hora apreendem um monte de animais silvestres, e o problema é esse. A hora que começam a divulgar apreensão na televisão, apreensão disso, repercute muito mal para os criadores no Brasil. O criador que ele é legal, o criador que está buscando a legalização, ele acaba sendo colocado numa grande panela como um traficante, tá? Porque muita gente ainda quer comprar animal sem nota fiscal, quer comprar animal de um criatório que não é legalizado, tem muita gente querendo ganhar dinheiro, oferecendo oportunidades que, na verdade, se não explicar corretamente, é só perda de tempo, tá? Você só vai gastar dinheiro e vai se frustrar com a criação, porque se você não iniciar da forma correta, vira uma bola de neve que depois você vai perder muito dinheiro. Vamos pegar um exemplo.
Se você comprar casais aí caríssimos, aí eu vou pegar ring neck, aí casais de 4, 5, 6, 10 mil reais, 15 mil reais, como tem casais aí sendo vendidos. E se ele não tiver nota fiscal, depois para você revender isso, você vai vender pela metade do preço, você vai perder. Olha, e para achar alguém que vai comprar esse animal sem nota fiscal vai demorar muito, tá? Porque é complicado, tá, gente? A gente tem que entender que a criação de aves no Brasil, tanto silvestre como doméstica, como exóticas, é muito boa, só que você tem que partir do processo de estar tudo legalizado. Não cometam os erros de comprar animais sem nota fiscal, não cometam o erro de começar a tirar filhotes, colocar neofóbia achando que vai vender, achando que vai dar um jeito que depois não vai dar, tá? Então, sejam bem conscientes, a gente está aqui para orientar vocês, procurem alguém que faça da forma correta para vocês e expliquem, tá bom? Alguma pergunta ainda? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão nós vamos estar terminando a nossa live por hoje. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Marcos, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, se não temos mais perguntas, vamos estar terminando a nossa live por hoje. Na quinta-feira, nós vamos ter uma super live, tá? Na quinta-feira, o Dr. Paulo responde, nós vamos ter uma super live para a gente poder estar falando aí, né? Na quinta-feira, a gente tem o Dr. Paulo responde às 8h30, então fiquem atentos. Tudo de animes. O que eu preciso para reproduzir agapornis? Primeiro, agapornis, na maioria dos estados, dependendo da variedade, ela é exótica, precisa fazer um projeto, comprar com nota fiscal, certificado de origem, conseguir as licenças para reproduzir e conseguir as licenças para poder tirar filhotes e comercializar. Tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos. Eu acho que não temos mais perguntas, só teve essa última pergunta aqui, tudo de animes, que perguntou. Mais alguém? Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, a gente dá boa noite a todos. Não esqueçam que quinta-feira a gente está ali com o Dr. Paulo Responde, a nossa série, que, na verdade, ela é uma orientação, uma consultoria sobre a criação, né? Faça um vídeo mostrando suas aves para nós. O problema é ter tempo para fazer esse vídeo, tá? Eu não estou nem conseguindo ir no criatório, né? Por causa que tenho muito trabalho de legalização, tá, gente? Eu não estou conseguindo fazer. Eu estou com aí hoje 189 criatórios a gente está legalizando esse ano. E todo dia tem um novo criador querendo legalizar. Então, o trabalho de legalização está me ocupando muito tempo. Eu não estou tendo tempo de ir lá no criatório, eu não estou tendo tempo de ir lá tirar, filmar. Então, a minha esposa e o pessoal está dando conta e está entregando. Agora é época só de terminar de tirar os filhotes e amansar, né? Vai até janeiro aqui na nossa região, a gente tira bastante filhote até janeiro. E para estar entregando, né, os pedidos que já foram, então eu não estou conseguindo ir lá. Tá? E na época de reprodução, eu não gosto de estar filmando movimentos dentro do criatório e acaba atrapalhando o ciclo reprodutivo, tá? Mas eu prometo para vocês que quando acabar o ciclo reprodutivo, eu vou filmar, vou mostrar todas as instalações. Eu estou com um projeto que a gente está começando um novo criatório lá, numa outra região aqui nosso, e a gente vai mostrar, a gente vai fazer uma série do início ao fim, do planejamento, a gente vai mostrar tudo, desde a construção, toda a parte legal, toda a parte de encaminhamento, até a aquisição das matrizes e o funcionamento do criatório. Vai ficar bem legal esses vídeos, a gente vai fazer para vocês aí, tá bom? Mas agradeço a todos e fiquem até quinta-feira. Se você quer saber mais, clica no link aí, que você vai ser atendido. Se você tem alguma dúvida, não perca tempo, faça logo a sua consulta com a gente, né? Faça a consulta para a gente poder
tirar todas as dúvidas para você, tá bom? Posso te ajudar? Olá, boa noite, boa noite. O que que... Então, boa noite a todos, obrigado de coração pela presença de todos nessa nossa live da segunda-feira, véspera de feriado, muita gente está viajando, muita gente está descansando, aproveitando o feriado prolongado, né? Então, eu sei que isso acaba atrapalhando as nossas lives, mas na quinta-feira a gente vai estar ali com todo Alguém perguntou aqui, ó, como cuidar de ring neck. A gente entra aí na quinta-feira, eu respondo isso para vocês. Ivonei Carlos da Silva, vai aceitar visitas no criatório? Sim, Ivonei, eu estou montando. Na verdade, Ivonei, isso é uma coisa que eu já falei com alguns criadores que a gente já tem um contato mais antigo, tá? A gente está montando lá no criatório 30 alojamentos, a gente vai poder receber 30 criadores, a gente vai fazer cursos presenciais, tá? A gente vai ter cursos presenciais lá dentro do criatório, aí vocês vão poder garantir a sua vaga e vir ficar aqui com a gente 10, 15 dias, aprender tudo que a gente sabe, todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how, vocês vão entender tudo sobre criação de animais, coisas que vocês não vão ver no Brasil, só aqui no nosso criatório a gente tem, tá? E aí você vai poder se inscrever a partir de abril do ano que vem, a gente vai abrir essas vagas para visitação aqui. Na verdade, não vão ser vagas, são cursos presenciais que você pode vir, ficar aqui alojado dentro das nossas instalações e a gente vai ter o maior prazer de receber todos vocês aqui no nosso criatório, tá? E aí a gente vai ter assim, um bate-papo legal, vocês vão conhecer o Pantanal, vocês vão conhecer todo o nosso projeto aqui de preservação, todo o nosso projeto técnico, vocês vão ficar muito bem surpreendidos com o nosso criatório. Eu não gosto de mostrar muito o meu criatório, porque o meu criatório ele é meio diferente dos criatórios que visam apenas ganhar dinheiro, tá? O nosso tem um criatório de pesquisa, né? Um centro de conservação aqui também, que a gente trabalha, e a gente vai abrir vagas para quem quer trabalhar na área, né? Ser cuidador, biólogos ou tecnistas veterinários. Vocês vão estar participando aí, a gente vai estar abrindo essas vagas aí, fiquem atentos. Nos acompanhem na nossa série, tá? A gente vai começar uma série a partir do ano que vem, depois que acabar o ciclo reprodutivo, lá dentro do criatório. Aí vai ser uma série de séries mostrando os laboratórios, as instalações, os casais, e aí vai ser uma série um pouquinho diferente. Por quê, gente? Uma outra coisa muito importante, tá? Eu sei que muita gente já está saindo aqui, mas eu vou falar na quinta-feira de novo, referente a essa ideia minha de legalização. Eu vou trabalhar só até janeiro, tá? Em fevereiro eu vou aceitar projetos de legalização. Depois de janeiro e fevereiro eu não vou aceitar mais projetos de legalização, porque eu só vou trabalhar com cursos de manejo, criação e reprodução em cativeiro, cursos mais técnicos, né? Eu não vou mais trabalhar com a legalização, então essa porta de legalização eu vou fazer só até fevereiro do ano que vem, tá bom? A grande maioria eu só vou atender até fevereiro do ano que vem, beleza? Então, essas perguntas todas, posso te ajudar, aí uma pena que cheguei agora, posso te ajudar como perder o medo de pegar psitacídeo, isso a gente pode estar falando na quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente tem uma live às 8h30 aqui também nesse canal, que é o Dr. Paulo Responde. Entra um pouquinho mais cedo, vem participar da nossa live, que eu vou estar te tirando todas essas dúvidas tuas aí, tá bom? Então, um abraço a todos, bom feriado, um abraço no coração e até a próxima. Hoje, quinta-feira, Animais Exóticos e Oportunidades, aqui no canal Criador Pro. Na quinta-feira, Dr. Paulo Responde, aqui no canal do YouTube Criador Pro. Tchau, tchau. Até a próxima.